Orações não respondidas. Por quê? É uma boa pergunta, né? Eu imagino que seja uma boa pergunta, porque de vez em quando a gente ora e tem a impressão, pelo menos, de que Deus não está nos respondendo. Isso só acontece comigo ou acontece com vocês também? Às vezes a gente tem essa sensação, Deus não está me respondendo, Deus não está me escutando. O que está acontecendo? Esse texto de João capítulo 11 é um texto extremamente conhecido. É o texto em que a gente tem a história da ressurreição de Lázaro. Na verdade, ele começa dizendo que Jesus estava com seus discípulos na região de Jerusalém, e de repente chegou a notícia para ele, falou: Senhor, Lázaro, aquele a quem você ama. Eu acho importante esses pensamentos para a gente, porque a Bíblia nos dá dicas que vale a pena a gente prestar atenção, porque quando a gente tem essas dicas, é de fato Deus deixando para nós a informação que Ele quer que a gente saiba. Lázaro, a informação que chegou para Jesus, aquele a quem você ama. As pessoas sabiam que Lázaro era alguém amado por Jesus. As pessoas sabiam que Jesus tinha um relacionamento de amor com Lázaro. Lázaro está doente. E aí o texto continua dizendo, mas Jesus demorou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois de 2 dias, ele resolve ir para lá, os discípulos falam com ele, mas Senhor, agora há pouco eles estavam querendo te apedrejar lá na Judéia, para que a gente vai voltar para lá? Ele fala, não, a gente vai para lá, a gente precisa ir para lá. Essa doença de Lázaro não é para a morte. Olha a coisa de novo, essa doença de Lázaro, a situação de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, diz o texto bíblico. Aí os discípulos falam para ele, então para que a gente vai lá? Eles estavam querendo te apedrejar lá, o cara não vai morrer, o que a gente vai fazer lá então? A gente não tem necessidade de ir lá. Ele falou, mas a gente precisa ir lá, porque o nome de Deus precisa ser glorificado. E de repente Tomé, não sei se vocês se lembram de Tomé, mas Tomé é aquele mesmo que depois, algum tempo depois, não muito tempo depois, não vê Jesus num encontro depois da ressurreição, ele fala, eu só acredito se eu colocar os meus dedinhos na ferida do lado, se eu colocar o meu dedinho no cravo, nos buracos nas mãos dele, porque eu vi ele sendo crucificado. Esse Tomé é aquele mesmo, ele tinha um apelido, as versões da Bíblia chamam de Dídimo, que é gêmeo. A gente não sabe, a gente não tem muita informação, se Tomé tinha um irmão gêmeo, ou se Tomé era muito parecido com Jesus. Falando, os caras são gêmeos, eles são irmãos, eles são gêmeos. A gente não sabe, a gente não tem essa informação, existem essas cogitações. E Tomé fala o seguinte, tá bom, nós vamos lá contigo também para a gente morrer junto com você, nesse lugar. A gente vai para lá junto. E eles vão para a Judéia, eles vão para a área de Betânia, que era a área onde morava Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus está chegando na cidade, e aí a Bíblia fala que quando ele foi para lá, e ele chegou na cidade, a notícia correu, e Marta veio correndo para encontrar com Jesus e falou com ele, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, já estava morto há 4 dias. A Bíblia diz também nesse mesmo texto para a gente, que Jerusalém e Betânia ficavam a uma distância mais ou menos aí, de uns 2 ou 3 quilômetros, mais ou menos 1,5 milha, uma coisa mais ou menos nesse estilo, da distância. E o cara levar 4 dias, ou 2 dias para chegar, ele demorou 2 dias no lugar, agora mais 2 dias para chegar, a gente não sabe o que ele ficou fazendo, mas a Bíblia conta uma história, lá, Marta e Jesus têm aquele encontro ali, um tempo maravilhoso, ela fala com ele, chora e fala, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ela volta, vai para casa, encontra Maria, a sua irmã. Esse mesmo texto diz para a gente que Maria é aquela mesma moça que derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e as pessoas estavam lá reclamando, se tivesse vendido e dado o dinheiro para os pobres, seria muito melhor. Essa mesma Maria. E Marta volta para casa, encontra com Maria e fala com ela, Maria, o mestre quer encontrar com você. Maria pega, vai para a estrada, mas a Bíblia diz exatamente para a gente, Jesus estava no mesmo lugar onde ele tinha encontrado com com Marta. Estava no mesmo lugar onde ele tinha encontrado com Marta. Daí dá para a gente poder ter uma ideia de como que ele conseguiu levar 2 dias para caminhar 2 ou 3 quilômetros, ou 2 ou 3 milhas. As pessoas seguravam ele no lugar onde ele estava. Ele ficou no mesmo lugar, conversando com as pessoas, mas de repente, quando chega Maria, ela vem chorando. A Bíblia diz que quando ela saiu do lugar onde ela recebeu o recado de Marta, os judeus que estavam ali falaram, ela deve estar indo para o sepulcro para chorar. Ela deve estar indo para lá porque ela saiu com muita pressa, mas eles vão atrás. Ela então encontra ali com Jesus e começa a chorar. E Jesus, a Bíblia diz que ele ficou emocionado, ele ficou comovido, ele ficou balançado. E falou, onde é que eles colocaram ele? Falou, vamos aqui, Senhor, ele está aqui. E Jesus chega lá, ele se comove mais ainda, diz o mesmo texto bíblico. E de repente, quando
todo mundo vê aquelas situações e fala, olha como ele o amava, olha como ele amava. E outros falam o seguinte, se ele amasse mesmo, esse cara que já curou cego, já sarou um monte de gente, poderia ter poupado esse sujeito da morte. A gente tem uns textos interessantes aí que despertam para a gente. O verso 25 de João capítulo 11 é um texto que vale a pena você saber de cor. Jesus, quando as irmãs de Lázaro estão ali meio duvidosas a respeito da ressurreição dele, fala, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala, o verso 25 de João 11 traz esse texto para a gente, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus fala, repete essa história para Maria e fala, tira a pedra, tira a pedra. E de repente, ele fala, mas Senhor, já tem 4 dias que ele está aí. Já tem 4 dias, está fedendo, está fedendo. E o texto que a gente tem, verso 41 e 42, é o complemento dessa história. O verso 41 diz assim, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Verso 42, eu sei que sempre me ouves. Você pode falar isso comigo? Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Uma coisa é certa e a gente não pode perder de vista. Jesus veio aqui a essa terra, ele não veio, se é que a gente poderia dizer só, eu coloco um passo bem grande nesse só, para morrer, dar a vida por nós. Ele veio para ser um modelo de vida por nós. E porque o nosso tema de hoje é orações não respondidas, e Jesus ora, Pai, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Você pode falar isso? Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Senhor, muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. E aí a gente vem com esses pensamentos, eu falei para vocês, agora há pouco, a gente estava aqui de início de bate-papo. De vez em quando eu sinto que Deus não está me ouvindo. De vez em quando eu sinto que as minhas orações não estão... Será que eu estou tendo um teto de bronze? O que está acontecendo? Mas de repente, o Senhor, que é aquele que veio dar um modelo de vida, e Satanás quer nos fazer esquecer disso, ele quer que nós esqueçamos que Jesus, embora sendo Deus, foi também 100% homem. Oração, sofrimento, dor, angústia, depressão, todas essas coisas, a Bíblia mostra que Jesus teve. Todas essas coisas são coisas pelas quais eu e você, nós passamos no nosso dia a dia. Satanás quer que você esquece disso. Ele quer que você esquece que você tem autoridade na presença do Pai para poder dizer para ele, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Cristão não é aquele que é convencido de que Jesus é o Salvador e Senhor do universo. Cristão é aquele que foi convencido de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua própria vida. E vive dessa forma. Se seguirmos o exemplo do Mestre, por que então que, ou se seguimos o exemplo do Mestre, por que a gente tem orações que não são respondidas? E eu gostaria que a gente pensasse nessa manhã em 5 razões que nos farão repensar o nosso relacionamento com Deus. 5 coisas que vão nos fazer pensar ou repensar o nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria que você anotasse, escreve aí nesse boletim seu. A primeira delas, contaminação pelo pecado. Contaminação pelo pecado. O profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, o profeta diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Oração não respondida, por causa de quê? Contaminação pelo pecado. Deus não nos ouve quando estamos contaminados pelo pecado. Pecado não perdoado é sinal vermelho na sua oração com Deus. Ela para. Pecado não perdoado é sinal vermelho na sua oração com Deus. Separa você de Deus. E a realidade é que todos os nossos pecados podem ser perdoados se eles chegarem aos pés de Jesus. Todos os nossos pecados podem ser perdoados se eles chegarem aos pés de Jesus. Então nós não temos desculpas para não ter as nossas orações respondidas porque nós estamos contaminados pelo pecado. Porque nós temos na presença de Deus a autoridade nos dada pela palavra, que Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É fácil pensar que pecador é aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra, o adúltero ou a fornicária, mas pensando bem, o que é pecado?
Se você assiste futebol, de vez em quando o pessoal fala, é um pecado, errou o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida, Deus tem um alvo para a sua vida, e todas as vezes que nós erramos o alvo, ficamos aquém daquele que é o projeto de Deus, isso é pecado. Tudo o que fica aquém do projeto de Deus é pecado. Quando ficamos distantes do nosso alvo, nós pecamos. E eu acho interessante um texto, porque a gente comenta, diz, aceita e pensa como pecador aqueles que fazem aquelas coisas estranhas, esquisitas, complicadas. Mas o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 17, ele fala o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca ou comete pecado, dependendo da versão que você lê. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Uau, muda o patamar. Levanta a barra do seu salto em altura da sua distância de Deus e da sua condição de pecador. Porque de vez em quando eu sei fazer o bem e não faço. De vez em quando eu sei que eu poderia falar algo que ajudaria alguém e escolho não falar. Problema dele, problema dela, não tem nada a ver com isso. A vida dele, a vida dela, não tem nada a ver com isso. E o Senhor fala, o Senhor sabe o que tem que fazer e não está fazendo. Errou o alvo, ficou aquém, pecado. E o sinal vermelho acendeu no meu relacionamento com Deus. Aí de repente fala, o céu está de bronze. De bronze está o seu coração duro, endurecido, que não chega na presença de Deus e reclama e clama e diz, Senhor, me perdoa, porque eu estou errado, eu feri meu irmão, eu feri minha irmã. Pode ser que, assim como eu, você cresceu com a ideia de que Deus sempre responde às nossas orações com 3 coisas: sim, não ou espere. Eu cresci com essa filosofia. Deixa eu te pedir um favor, apaga essa filosofia do seu coração. Apaga essa filosofia do seu coração, porque há casos, há situações que essa coisa não é totalmente verdade, porque às vezes Deus não ouve a sua oração. Ele não está nem prestando atenção na sua oração, porque você está contaminado pelo pecado e está distante dele. Então ele não falou sim, ele não falou não, e nem te falou espera, ele nem prestou atenção no que você disse para ele, porque você não está em comunhão com ele. Ele nem prestou atenção no que você disse. Ele não está nem aí para o que você falou, porque você não tem relacionamento com ele. Então sai desse pensamento de sim, não, espere, e entra no relacionamento de comunhão íntima com Deus. Em nome de Jesus. Você quer viver uma vida que você vai poder orar, Pai, eu sei que você sempre me ouve, sei que o Senhor sempre me ouve. Essa vida precisa estar liberta do pecado. Amém? Segunda coisa, o que impede que as suas orações cheguem, fazem com que as suas orações não cheguem na presença de Deus e que Deus não te escute. Distância do propósito de Deus. De novo, a carta de Tiago, capítulo 4, verso 3, ele fala, quando vocês pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um dos segredos de você receber de Deus aquilo que você pede, é você pedir aquilo que é parte do propósito dele para você. É o segredo. Você quer receber de Deus? Pede aquilo que Ele quer que você peça. Peça aquilo que é o desejo dEle para você. Quanto mais longe do propósito de Deus, menos respostas para as suas orações. Daí entra o caviar da história. Saber o propósito de Deus é a pergunta da vez. Então qual o propósito de Deus? Porque eu quero pedir dentro do propósito de Deus, porque eu quero receber. Eu quero viver o propósito de Deus, porque eu quero receber aquilo que eu tenho desejo. O texto de Tiago nos diz que se o que eu peço é para gastar no meu próprio prazer, eu estou pedindo errado. Isso aí me ajuda a saber onde é que está o meu foco. Se o foco está em mim mesmo ou se está nos propósitos de Deus para mim. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu preciso do Mercedes Série S. Né? Com aqueles bancos que, embora as minhas pernas sejam compridas, que o banco fica balançando igual o pezinho de menino. Você precisa disso mesmo? Sabe porque o meu vizinho tem uma. E eu quero mostrar para ele que eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da prata e do ouro. Mas o Senhor não está me atendendo. Para que vai servir essa coisa mesmo? Não quer dizer que você nunca vai poder ter um Mercedes Série S, S600 preferencialmente. Né? E pode doar para o pastor, estão sugerindo aqui. Você pode ter, se esse é o projeto de Deus para a sua vida. Se esse é o projeto de Deus para a sua vida. Não tem pecado nenhum nisso, você morar numa casa de 10 mil pés quadrados, se é o propósito de Deus para a sua vida. Se é o propósito de Deus para a sua vida. Mas porque eu preciso, para poder convencer o meu vizinho que o meu Deus é o Deus dono da prata e do ouro, que sacode, que balança, que dá a sua medida quando você traz o seu depósito e coloca na... Sai desse negócio, apaga isso. Isso não é a realidade de Deus para a sua vida, porque Deus atende o projeto e o propósito dEle
para você. Há alguma coisa que você está pedindo a Deus e não está recebendo? Confira se por trás dessa petição não existe um propósito de agradar você mesmo. Confira se por trás desse pedido não existe um propósito de mostrar para outras pessoas que você pode, que você é, que você consegue e que você serve o Deus Todo-Poderoso. Se os propósitos, mesmo que seja, você fala, Senhor, eu estou tentando mostrar para esse mundo que o Senhor é bom, me dá 6 númerozinhos aí. Me dá 6, Powerball está acumulado, me dá 6 números. Senhor, 6, só 6, ou pelo menos a Powerball. Esquece, se não é projeto de Deus para você, não vai funcionar na sua vida. A distância do projeto de Deus faz com que as suas orações não sejam ouvidas. Para que eu vou te ouvir? É como os pais fazem com as crianças. De vez em quando as crianças querem coisas e a gente não dá as coisas para eles porque a gente tem propósito para a vida deles, a gente sabe que eles não vão durar. Lá em casa, Gui e eu tenho que confessar, nós vamos fazer 13 anos de casados esse ano agora, mês de julho. E eu fui um menino que não comia verdura, não comia nada desse tipo de coisa. O meu prato predileto, vou dizer para vocês, que quando você me convidar na sua casa, você não erra. Sem feijão, arroz, batata frita, um bife direitinho, e uma rodela de tomate ou 2, um pouquinho de alface. Para mim, isso aí está ótimo. Outras coisas verdes, esquece esses negócios, não precisa dessas coisas. Só que eu tenho crianças, então a gente tem que trabalhar com esse negócio com as crianças. Como é que funciona? De vez em quando eu falo com eles, não, papai comia quando era criança, depois de adulto não precisava comer. Não funciona muito bem, não, porque eles já descobriram que não é muito bem assim. Mas com a Gui eu aprendi a comer algumas verduras a mais. Então, como as outras coisas. Mas de vez em quando ela começa a pegar pesado com as crianças. Não, tem que comer esse negócio aqui, tem que comer aquela outra. Eu falo, filha, dá para viver pelo menos até os 43 anos de idade, né? Sem comer essa coisa. Eu falo, mas vive desse jeito aí, ó, né? A gente quer a vida de Deus para a gente, mas a gente não quer fazer as coisas de Deus para a gente. Para a gente ter os resultados, a vida, aquilo que Deus espera de nós, a gente de fato precisa se encaixar para que a gente vai viver, não uma vida mesquinha, fraquinha, né, talvez magrela, né? Mas a gente vai viver uma vida saudável na presença de Deus quando a gente se alimenta daquilo que é o propósito dele para nós. Amém, queridos? Terceira coisa que te impede de ser ouvido por Deus, impede suas orações de chegar na presença de Deus, falta de fé. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a palavra de Deus fala assim, verso 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, você pode repetir isso comigo? Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Uau! Tudo o que eu pedir em oração, eu crendo que eu vou receber, eu vou receber. Se tem um negócio que me incomoda, e honestamente me atrapalha muito, é o tal do crente que não tem fé. Porque tem um crente que não tem fé. Tem um que crê desconfiando, já viu o que crê desconfiando? Né? Então, eu creio, mas eu estou meio desconfiado. Agora, pensa bem, se eu, que sou um nada, um zero à esquerda, me irrito com isso, imagina o Todo-Poderoso. O que ele imagina de alguém que não tem fé? Aliás, a Bíblia diz para a gente o que ele imagina. Hebreus 11, verso 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não gosta de quem não tem fé. É impossível agradar a Deus. Não estou tentando agradar o Senhor, mas eu não creio muito nessas coisas aí, não. Esquece, não vai dar certo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Essa é a realidade da vida com Deus, relacionamento com Deus. Alguns de vocês conhecem a minha história bem de perto, e eu sempre falo isso, e essa semana eu aprendi uma coisa extra aí que eu vou acrescentar quando eu contar essa história da minha vida. Eu vim aqui para os Estados Unidos fugindo de Deus. O Senhor me chamando para o ministério, falou, não, Senhor, espera só mais um pouquinho, eu preciso ser engenheiro primeiro. Senhor, espera só mais um pouquinho, eu preciso fazer meu pé de meia primeiro. Senhor, espera só mais um pouquinho. E eu era líder de adolescentes e jovens na igreja onde eu servia no Brasil, fazia parte do ministério de louvor e adoração, era parte de um rodízio de pregadores na igreja, e o Senhor me chamava e eu escondia dele. E eu descobri a oportunidade maravilhosa, falei, Senhor, vou para a América, lá a moeda vale quase 4 vezes mais do que a minha, eu posso, depois que eu concluir esse projeto todo, eu volto para poder servir o Senhor.
E eu vim, passou um ano, passaram 2, passou um tempo, e as pessoas na igreja, tinha o culto de oração, né, toda igreja tem, e minha mãe que contava essa história. O pessoal vem para a igreja e começa a orar, Senhor, abre as portas, vamos voltar para cá, não sei o quê. Quando acabava o culto, falava, vai voltar para cá nada, lugar lá muito bom, voltar para cá para fazer o quê aqui? Voltou para que você ora, criatura? Se você não crê que Deus vai fazer, e a realidade é que você recebe aquilo que você crê. Onde é que eu estou? Eles não creram. Não creio, Deus dá aquilo que você crê, onde você crê. O reforma imigratória. Não vou pedir vocês para levantar a mão, não, porque está filmando, então sabe lá para onde é que vai passar esse negócio. Mas um monte de gente seria ricamente abençoado com uma reforma imigratória. É verdade ou não? É verdade. Mas a gente começa a orar por uma reforma imigratória. Verdade ou não? A gente ora. Tem alguns anos que a gente ora por isso. Vai acontecer nada, esse tal de Trump aí, vai fazer nada. Esquece disso, não ora, não perde o seu tempo, porque não vai acontecer, porque você não crê. Porque Deus faz aquilo que Ele quer, para aqueles que creem nele. Você precisa crer, falta de fé faz com que as suas orações não sejam ouvidas. Você não crê. Aí agora acontece a reforma imigratória, o cidadão ou a cidadã fica de fora. Fala, sou eu que não aconteci. Você não creu. Você não creu, por isso que você não foi, por isso que você não foi. Que jamais seja falta de fé a causa de perdermos as bênçãos de Deus. Amém, queridos? Amém? Se você quer viver uma vida, e eu quero viver uma vida, que possa sempre orar assim, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa de fé. A Bíblia conta um exemplo, eu acho tão interessante isso, de um cidadão que chegou na presença de Jesus, precisando de um milagre, e o Senhor falou, você crê? Ele falou, Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé, ajuda na minha falta. Às vezes a gente vai ter que chegar na presença do Senhor e falar isso, Senhor, honestamente, eu estou querendo crer nessa coisa aí, mas eu não tenho essa condição. Sabe por quê? Porque é Deus que dá a fé, querido. E Deus vai te dar a fé que é necessária para que você creia naquilo que Ele tem para você, na sua vida, nos projetos que Ele tem. Amém? Quarta coisa, que te impede de ter as suas orações ouvidas por Deus. A ausência da palavra de Deus na sua vida. João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, verso 7, a palavra de Deus fala assim, se vós permanecerdes em mim, Jesus dizendo isso, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Praticamente o mesmo texto de Marcos. A primeira parte desse verso aí a gente já falou quando a gente disse da contaminação pelo pecado. O primeiro pré-requisito que Jesus dá para que as suas orações sejam ouvidas, se você permanecer nele. E a gente já sabe, a primeira parte por quê? Se você permanece em Deus, você tem que estar limpo de pecado, porque quem está em pecado está separado de Deus. Então, se você quer permanecer em Deus, se libere de pecado. E a outra parte do texto, quando fala, quando as minhas palavras permanecerem em vós. Tem outro texto da palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, fala isso, capítulo 22, verso 29. Jesus dizendo também, errais, não compreendendo as Escrituras, nem o quê? Nem o poder de Deus. A coisa é simples aí, então. Quando você não tem a palavra de Deus, você erra quando você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Você erra. Errar é pecado. Então você peca quando você não conhece a palavra de Deus. Você está errando, você está saindo, está desviando daquilo que Deus quer. Se você não tem a palavra de Deus, você erra. Quando você erra, que é pecado, você fica separado de Deus. E quando você fica separado de Deus, Deus não te escuta. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. Você precisa da palavra de Deus no seu dia a dia. Você precisa viver a palavra de Deus, respirar a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus, fazer tudo que ela fala. Não, vou ficar fanático. Não, você não vai ficar fanático. Você vai ficar diferente. Sua vida vai ser diferente, porque sua vida vai ser dentro dos propósitos e projetos de Deus para você. O meu compromisso com Deus é viver uma vida de acordo com a palavra dEle. Se eu falhar com você, você precisa me dizer. O fulano pisou na bola comigo. Esse negócio de pisar na bola é gíria, né? O pessoal fala da história do pastor que estava reclamando que na igreja, o pessoal fala muita gíria difícil. Já ensinei, mas eles continuam pisando na bola comigo. Eles continuam pisando na bola comigo. Se eu falhar com você, você precisa me dizer. Se você não me disser, você está caindo no erro de saber o que você precisa fazer e você não está fazendo. E quando você faz isso, o que a Bíblia diz que é? Você já aprendeu isso aqui hoje. Pecado.
Além de eu não estar sendo ouvido por Deus, que eu estou errando com alguém, você também fica sem ser ouvido por Deus, que você não me falou. Compromisso que a gente precisa fazer com Deus e uns com os outros. Se você falhar comigo, eu vou falar com você. Porque eu quero que as minhas orações sejam ouvidas. Eu quero que o meu relacionamento com Deus não seja interrompido. Não seja interrompido. A Bíblia ensina isso para a gente. Aliás, é uma coisa difícil, porque a Bíblia vai completamente de encontro com o que a sociedade ensina. Porque a sociedade fala o seguinte, alguém falhou comigo, eu nunca mais vou falar com ele, nunca mais vou ligar para ela, vou cortar o nome dele do meu celular, vou desligar dos meus contatos do Facebook, vou tirar ele todo daqui e não quero mais saber daquela pessoa. Isso que o mundo fala. Esquece esse cidadão. A Bíblia dá para a gente alguns conselhos e existe uma medida extrema. Mas Mateus capítulo 18 fala para isso para a gente. Se alguém falhar com você, alguém pecar contra você, você vai lá e conversa com aquela pessoa. Você vai lá e conversa com aquela pessoa. Vai você sozinho ou sozinha. Tenta resolver. Não deu certo não? Carrega mais alguém com você para servir de testemunha. Deu certo não? Chama a igreja. Deu certo não? Aí você vai ter que se separar dessa pessoa, porque isso é alguém que não quer corrigir as coisas. E esse tipo de gente, a Bíblia fala, afasta desse aí. Esse aí é o pouquinho de fermento, né, que atrapalha toda uma massa, estraga. Eles são irrepreensíveis, são incorrigíveis, eles não têm condições de perdoar uns aos outros. É gente que a palavra de Deus diz, desses tais, você se afasta. Mas primeiro você tem que fazer o seu papel de cristão. Primeiro você tem que fazer o seu papel de cristão. E às vezes as pessoas falam mal da gente, e as pessoas falam mal de você. Se você está passando aqui não, eu vou te falar, falam. As pessoas falam mal de mim, falam. A Bíblia fala uma coisa para a gente, Jesus fala isso, durante o que a gente chama das bem-aventuranças, beatitudes, dependendo da versão que você fala. Início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 11, ele diz assim, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer mais do que feliz. Não é só feliz não, você é mais do que feliz. Quando alguém mentindo fala mal de você. Às vezes a gente fica todo arrepiado, né? Alguém está me caluniando. Sabe o que eu faço? Gente, acho que não pode cantar essa música, nem falar, estou nem aí, tô nem... Eu esqueço, não quero nem saber, eu não preciso preocupar com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia promete bênção para mim se ele estiver falando mal de mim e for mentira. Agora, se for verdade, aí você tem que se corrigir. Se for verdade, se for mentira, porque não precisa ficar estressado, não precisa ficar desesperado, não, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que conversar com o presidente, não importa o que é, se é mentira, relaxa, não perde a bênção de Deus não, porque a Bíblia diz isso, você é mais do que feliz quando alguém mentindo fala mal de você. Eles vão falar mal de você? Vão, não se engana não, vão falar mal de mim? Vão, mas precisa ser mentira, porque assim a gente vai ser mais do que feliz. Agora, se for verdade, a gente precisa se corrigir, a gente precisa se ajeitar. Quer viver uma vida que ora, Senhor, eu sei que sempre me ouve? Vive uma vida ancorada na palavra de Deus. Amém? Última coisa, último pensamento para a gente, quinta coisa. Se as suas orações não estão chegando à presença de Deus, se você tem a impressão de que Deus não está te escutando, o que mais que pode acontecer então? Obviamente teria diversas outras situações, mas para a gente pensar nessa manhã, eu gostaria de dizer que é um desacordo com a vontade de Deus que aquela sua oração seja respondida. Se você já está vivendo longe do pecado, está seguindo o propósito de Deus, está vivendo uma vida de fé, está vivendo com a palavra escondida no seu coração, parafraseando o salmista, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não fazer o quê? Para eu não pecar contra ti. Então você tem que ter a palavra no coração. Isso aí a gente tem, de uma outra forma, a gente conhece saber de cor. Aliás, os meninos, as nossas crianças hoje falaram tanto de versículo aqui, eu brinquei com eles ali, esses meninos estão parecendo até filho de crente mesmo, eles estão sabendo versículo da Bíblia. Isso é saber de cor, guardar no coração. Sabe por quê? Porque você vai precisar, e a hora que você precisar, você não vai poder ir lá no Google, deixa eu procurar aqui um verso bíblico para tal situação, você precisa saber. Você precisa saber, você precisa conhecer, porque é só assim. Se o filho não sabe o que o pai quer, a chance dele errar é muito grande. Sim ou não? Mas não sei nem o que está querendo. Não sei o que está precisando, como é que eu vou fazer? Se você não sabe o que o Pai Celeste quer, as suas chances de errar são muito maiores. Então, se você conhece, se você tem a palavra de Deus no seu coração, a possibilidade de você pecar vai ser menor. Mas tem uma explicação, se mesmo você tendo essas coisas, você vive longe do pecado,
quer o propósito de Deus na sua vida, vive uma vida de fé, tem a palavra de Deus escondida no seu coração, mesmo assim Deus não está te escutando, a explicação bíblica para isso é que Deus tem propósito maior para você. Eu fiz questão de contar a história do capítulo 11 de João para vocês e relembrar logo no início da nossa conversa aqui nessa manhã que as pessoas estavam certas de que Jesus amava Lázaro e as irmãs dele. Jesus amava. Jesus deixa claro na história, essa doença não é para a morte. Mas o cidadão morreu, Jesus estava enganado? Não, ele fala o que é para a glória de Deus. Deus tem um projeto e Ele quer que o nome dele seja glorificado, e às vezes vai ser na minha ou às vezes vai ser na sua vida. Se você não se lembra, eu vou contar para você rapidinho a história de um homem que tem um livro só com o nome dele na Bíblia, Jó. Um homem que Deus testemunha, os 2 primeiros capítulos do livro, quase que a mesma história de forma repetida. Deus testemunha de Jó, é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Mas os filhos de Deus vão lá, Satanás vai no meio deles para bater um papo com Deus, e Deus se gaba do filho dele. Você viu lá, ó, meu servo Jó? Sujeito bom, top, top. Mas também, Satanás fala, se dá tudo para ele, arranca aquelas coisas dele, quebra aquela empresa dele, tira aquele negócio dele, arranca aquelas coisas que você vê se ele não vai te negar. Fica à vontade, só não toca na vida dele. Deus fala com o diabo. Deu nada. Volta de novo, capítulo 2, começa a mesma história. Você viu lá, ó, meu servo já foi, mas toca na pele dele para você ver se ele não vai. Cutuca nele um pouquinho para você ver se ele não vai te negar, te rejeitar e desviar da tua presença. A gente conhece a história de Jó, Jó não se desviou. E nenhuma razão Jó pecou. Mas eu gosto de lembrar dessa história, sabe por causa de quê? Que às vezes a gente passa por sofrimentos na nossa vida. Você passa por sofrimento na sua? Eu passo na minha. Eu espero que eu não passe sozinho, senão eu vou me sentir o lixo dos lixos aqui, né? A bactéria na barriga do mosquito, no cocô do cavalo do bandido. Pior coisa que existe. Mas eu e você, a gente olha o livro de Jó, a gente vê essa história. Deus está lá, os filhos de Deus estão lá, o diabo vai lá, bate um papo com Deus, mas você não sabe que tipo de diálogo tem na presença de Deus a seu respeito. Eu não sei que tipo de diálogo tem na presença de Deus a meu respeito. De repente ele falou lá, você viu lá a fulana? Ah, senhor, vai lá e cutuca ela também. Faz o carro dela comecei com o pneu furado na hora que ela tem que sair desesperada para limpar aquela casa que ela tem de manhã para ver se ela não vai xingar até os palavrões que não tem no livro. E você cai. Eu, o diabo, te falei, senhor, que aquilo lá não vale nada. É tranqueira. Aquilo não vale nada. Quando você recebe uma situação que você está em desespero, em angústia, pensa nisso, que diálogo que teve a respeito de mim na presença do Pai. Que desafio que o Senhor fez na presença, que desafio foi feito na presença do Pai a meu respeito. E Jesus não escutou o chamado das irmãs de Lázaro, ele demorou lá 2 dias ainda. Olha que coisa, elas chamaram por ele, e não foi com o olhinho fechado, com o joelho, ele falou, Senhor, se o Senhor puder, faça com Lázaro aqui. Não. Eles foram lá e falaram com ele pessoalmente, cara a cara, ele estava lá. Alguém foi no lugar onde ele estava, encontrou com ele e falou, Senhor, aquele rapaz que o Senhor gosta muito lá, está doente, tá? Bateu no ombro dele, deu um abraço, voltou. Ele falou, não vou esperar mais 2 dias aqui ainda. Foi um encontro pessoal com Jesus e ele demorou mais 2 dias. Não era porque as irmãs de Lázaro estavam em pecado, não era porque elas estavam se desviando daquilo que Deus queria, não era porque elas estavam distantes do propósito de Deus, não é porque elas não estavam com fé, elas estavam crendo. A realidade é que Deus tinha um propósito maior. E pode ser que Deus tenha um propósito maior na sua vida. Mas você vai ter que fazer todos aqueles exames antes, todas aquelas situações antes. O propósito de Jesus era glorificar o Pai, não simplesmente curando Lázaro, mas muito mais profundo do que isso, ressuscitando Lázaro dos mortos. Não tem cura que chega ao pé de uma ressurreição. E é o que Deus queria fazer e fez na vida de Lázaro. É hora de você voltar aos princípios, aos valores bíblicos e recomeçar uma vida que possa orar, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Amém, queridos? Para que não haja transtornos na nossa vida, nós precisamos de viver uma vida que é sensível à vontade de Deus. Eu sei o querer de Deus para mim
eu sei aquilo que Deus está querendo, eu sei o que é a vontade de Deus na minha vida. Que nós todos possamos experimentar um relacionamento com Deus que sempre pode dizer: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.